pessoal, tudo bem? Meu nome é Sil e esse é o canal Litera. E fechando o mês de junho, vamos falar de um escritor que sempre deixou bem claro o seu amor pela sua terra, que é Recife. Vamos falar de João Cabral de Melo Neto. Não tem como falar sobre a sua obra sem falar um pouquinho só dele. João Cabral de Melo Neto, ele nunca escondeu seu amor pela sua terra, que é Recife. E hoje vamos falar de Morte e Vida Severina, que é a sua obra mais conhecida. Falando um pouquinho sobre João Cabral. Nos planos dele, ele não queria ser escritor, mas como é que ele começou assim muito cedo a escrever, ele achou que era isso que ele tinha que fazer. Na realidade, ele queria ser um crítico literário. Ele achava que ele não tinha esse dom assim para escrever. Realmente ele gostaria de ser um crítico literário. Porque quando eu era adolescente, comecei a me interessar por literatura, compreende? Eu não comecei me interessando por poesia, eu comecei me interessando sobretudo pela crítica, né? Eu sempre me considerei, o meu ideal sempre teria sido ser crítico, compreende? Mas acontece que eu com 17, 18 anos, eu sabia que eu não ia ter cultura para me dedicar à crítica literária. Após ele ter lido algumas obras de Carlos Drummond de Andrade, então ele viu que ele poderia fazer algo diferente, que ele poderia fazer poesia. Porque a obra de João Cabral, ela é uma poesia diferente, é uma poesia mais dramática. Inclusive, Graciliano Ramos falou que a obra dele era diferente, não se encaixava na época modernista, na terceira fase do modernismo, que foi a época em que ela foi escrita, que ela foi lançada, e também não se encaixava na primeira fase, porque ele fez uma obra diferente. Graciliano, ele fala que a obra de João Cabral é uma poesia isolada. Bom, como muitos escritores, João Cabral também foi um deles que foi diplomata, então ele viajou muitos e muitos lugares. Ele falava que era muito bom para a cultura, para conhecer novos lugares, viajar, mas ele falou que ficar muito tempo assim longe da cidade natal, longe do seu país, às vezes você acaba até esquecendo a língua que você falava. Poesia se faz com palavras, compreende? E você, o diplomata, é um cidadão que vive permanentemente falando uma língua que não é sua. E você só pode escrever realmente na sua língua, né? Quer dizer, na língua que marcou, que você falou na infância, na língua que, compreende? Quer dizer, que suas experiências, quer dizer, que você usou, está compreendendo? Quer dizer, ao expressar as suas experiências mais importantes. De forma que o diplomata tem essa vantagem, tem uma vantagem por um lado e uma desvantagem por outra, compreende? Porque a pessoa, depois de viver muito tempo fora permanentemente fora de sua língua, compreende? Você acaba, não digo esquecendo, né? Também não chega a esse ponto, mas você perde muito das sutilezas, compreende? Você de fora, você não pode acompanhar a evolução da língua do seu país, compreende? E tudo isso para um escritor é uma coisa. E ele viajou para muitos lugares, ele ficou em muitos lugares na América Latina, na Europa. E além de Recife, que ele sempre demonstrou um grande amor, que era a sua terra, Espanha foi o único país assim que ele se identificou. Então ele tem algumas obras, inclusive, que ele fala sobre a Espanha, fala sobre Sevilha. E foi um país, tirando o Recife, que ele também começou a demonstrar o seu amor. E é engraçado, assim, João Cabral, ele tem uma peculiaridade, assim, ele começa a falar, a conversar, contar os casos dele. Vocês podem até verificar e ver várias entrevistas que ele fez. Ele sempre, no final das frases, ele coloca a palavra compreende. Então ele vai falando da poesia, compreende? Que Morte e Vida Severina foi uma grande obra, compreende? E ele vai explicando e ele sempre, no final de cada frase, ele fala a palavra compreende. Lindo, compreende? Morte e Vida Severina é uma poesia dramática, um poema dramático, lógico. E ele nem imaginava que um dia Morte e Vida Severina se transformaria numa peça. Foi uma peça muito bem reconhecida, foi premiada.
Também Morte e Vida Severina virou música, cinema. Então, Morte e Vida Severina foi muito conhecida. Esse livro, ele é pedido nos vestibulares também até hoje. Vamos ao livro, ficha técnica do livro. Ele foi publicado em 1956, gênero textual é poesia dramática, narração em primeira pessoa, Severino narrando a sua aventura ali, a sua retirada do sertão indo rumo a Recife. Pernambuco, esse é o espaço. E como eu já disse anteriormente em relação à escola literária que pertence a esse livro, ele pertence ao modernismo, a terceira fase do modernismo. E esse livro é dividido em 18 cenas. Não vou falar de todas as cenas, vou falar de algumas partes assim, que são importantes. E vamos lá. Cena 1. Na cena 1, o Severino ele já se apresenta, ele fala quem ele é, para onde que ele vai e tal. Só que ele quer deixar bem específico que Severino que ele é, porque ali onde ele mora, Severino foi um nome escolhido por muitas pessoas. Então, muitas mães batizaram seus filhos com o nome de Severino. Então, tinha o Severino Só que eles identificavam os Severinos de acordo com a família, de acordo com uma característica de cada um. Tinha o Severino da Maria, Severino Zacarias e tudo mais. E se for procurar a fundo o significado da palavra Severino, do nome Severino, é pouco rígido, pouco duro. E ele deriva da palavra severo. A palavra severo é uma coisa rígida, inflexível. E a gente pode chegar assim a uma conclusão de que esse nome ele é escolhido sim porque o Nordeste é muito severo com essas pessoas. O Nordeste, a seca, ela é inflexível. As pessoas morrem de fome, morrem de sede. Então ele faz essa jogadinha assim, Severino, severo, a seca, que é muito severa, que é muito rígida, muito inflexível. Então, o que acontece? Por isso que as pessoas acabam saindo, né, do sertão e indo rumo a um lugar que possa dar uma condição de vida melhor. E aí, no caso, Severino que saiu do sertão e estava indo rumo a Recife, rumo ao litoral. Severino vai indo, vai fazendo a sua viagem, a sua peregrinação, e ele vai percebendo alguns lugares que ele para, alguns lugares que ele vai, que o retirante ele não é levado em consideração, que o retirante ele não tem muito valor. No entanto, na cena 8, ele vê lá um enterro de uma pessoa, e a cova que a pessoa vai ser colocada é um espaço bem pequeno. E essa cova, eles condiz como se fosse um mérito, é um direito que a pessoa tem de receber pelo que fez na vida. Então, como se assim, o que o retirante fez, como que o nordestino fez, o sertanista fez, fosse muito pouco. Inclusive no livro de Euclides da Cunha, que é uma obra que fala sobre o sertão nordestino, sobre a guerra de Canudos e tudo mais, ele fala que as covas eram menos de um côvado. E também é mencionado que aquela cova ali é de acordo com o que foi merecido enquanto estava em vida. Na cena 10, Severino ele escuta a conversa de dois coveiros e mais uma vez uma confirmação de que o retirante não tem valor nenhum. Até vou ler um trecho para vocês sobre isso. Aqui é o diálogo entre dois coveiros. Um fala assim para o outro: eu também antigamente fui do subúrbio, dos indigentes, e uma coisa notei que jamais entenderei. Essa gente do sertão que desce para o litoral, sem razão, fica vivendo na lama, comendo ciris que apanha. Pois bem, quando a sua morte chega, temos de enterrá-lo em terra seca. Na verdade, seria mais rápido e também muito mais barato que os sacudissem de qualquer ponte dentro do rio e da morte. O que ele quer dizer com isso? Que é uma perda de tempo de saírem lá da terra deles e virem no sentido litoral para tentar buscar alguma coisa, sendo que para quem, digamos, é pobre, para quem está vivendo essa situação que eles vivem, talvez não mude muita coisa na vida deles. Severino vai seguindo, e como ele fala, o Capibaribe é o guia dele.
Só que quando ele chega a certa altura lá já não tem mais rio. Então ele já começa a ficar perdido, ele fica temeroso, com medo de que ele viu que já tá seca ali, tá seco, então ele fica com medo que alguma coisa ali possa acontecer para ele. Então ele já começa a ficar um pouco com medo. Ele pensa, inclusive, até de desistir da viagem dele. Ele pensa, inclusive, de não mais ir em frente. Cena 11, ele começa a refletir. Como eu tinha falado anteriormente, ele começa a refletir se realmente vale a pena essa viagem que ele está fazendo. Se ele vai conseguir chegar a algum lugar, se ele vai conseguir ter aquilo que ele realmente ele quer conquistar, uma vida melhor. E lá na cena 5, ele chega lá no lugar, no vilarejo, e ele procura um trabalho. Ele acha que já está na hora dele procurar um trabalho, ele já andou bastante e tal, tá na metade do caminho, mas ele precisa de alguma coisa para ele poder sobreviver. E ele começa no capítulo, na cena 5, na cena 6, e vai especulando ali com uma mulher que está na janela, o que o pessoal, o que o povo faz ali para sobreviver. E o que ela fala, né, que ali no momento a melhor profissão, que está mais rendável ali no momento é coveiro. Daí ele continua temeroso, porque parece que a morte fica rondando, né? Morte e vida severina, né? A morte e a vida severina. Então, ela parece que a morte fica ali rondando ele. Então, ela pega e fala, vou ver. Porque os retirantes vêm, o povo também ali da cidade, mas fica sem emprego, fica sem trabalho. Daí a morte vem e são muitas pessoas, inclusive, voltando ali um pouquinho, quando eu falei que ele estava ouvindo a conversa lá dos dois coveiros, eles falam da movimentação, que tem uma época que estava parada, uma época que agora ele está com a cheia de trabalho. Daí eles citam que lá numa outra situação, num outro lugar, eles também têm um monte de trabalho. Então, ali no momento, o que há de fazer é ser coveiro. E na cena 12, Severino ele começa também já tá naquele questionamento, daí ele desce mais um pouco, tá lá na beira do rio e ele encontra um senhor, o seu José. E papo vai, papo vem, eles ficam ali sentados, conversando. E Severino acaba fazendo uma pergunta para o seu José, que esse também é um trechinho que eu vou ler para vocês. Seu José, mestre Carpina, que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída, de saltar numa noite fora da ponte e da vida? Faz essa pergunta para o seu José, que ele está cansado, ele já repensa também, voltando lá na cena 10, a conversa que ele ouviu, que era mais fácil, então, que esses retirantes, que esse povo que vem lá do sertão se jogasse no rio, que ia ser muito mais barato. E ele vai começando a pensar se a vida realmente vale a pena. Enquanto ele está ali conversando com o seu José, uma mulher chama o seu José e fala que o filho dele acabou de nascer. Então, aquela pergunta ela fica ali sem resposta. Então, nas cenas seguintes, na 13, 14, 15, 16, até chegar a 18, então o Severino ele está sem resposta. E essa cena do nascimento dessa criança, seu José, é muito simbolizada como como se fosse o nascimento de Jesus. Então as pessoas vêm de longe para ver a criança, as pessoas trazem presente, presenteiam as crianças, tem as ciganas, lógico, eles são as ciganas que fazem umas profecias em relação à criança e tudo mais. Inclusive, numa entrevista de João Cabral de Melo Neto, ele fala que a Maria Clara Machado, que ainda não era muito conhecida, ela pediu para ele uma peça de teatro para Natal. E Morte e Vida Severina foi o que ele apresentou, né? No tablado ele mandou para ela e ela foi uma das pessoas que fez, né, retratou aí no teatro Morte e Vida Severina, como eu falei, muitas pessoas fizeram. Chico Buarque fez uma música, inclusive da última cena. Então, para ele, assim, ele nem imaginava que isso poderia acontecer. E então, como eu falei, na cena 12, ele questiona o senhor José se acha que a vida realmente tem valor, o que ele deveria fazer se se jogasse do rio ali, e vai ficar sem resposta. Então, na cena 18, é que o senhor José dá a resposta para ele.
e você tem que ler essa obra. Eu sempre falo a mesma coisa, vocês podem até achar que falo a mesma coisa, mas veja a resposta de São José na cena 18 e leia essa obra, que ela é muito importante, outras obras dele também. A poesia dele realmente é uma poesia diferente, a poesia dramática. Você lendo esse livro, ele é ficcional, mas a gente sabe que isso aconteceu. Inclusive, eu quero trazer para vocês Sertões, Vidas Secas, que é bem relacionado um livro ao outro. E Sertões, de Euclides da Cunha, ele é um relato real. Então, ele relata aí tudo que o João Cabral ele vai escrevendo ali, que o Severino passou, que o Severino está fazendo, que é ficcional. Euclides da Cunha, ele escreve algo que é real. Então a gente sabe que a situação no Nordeste sempre foi muito difícil, sempre foi muito escassa, inclusive nessa seca aí sempre foi muito presente na vida dos nordestinos. Então vamos ao fato histórico de 1956, que foi o ano em que o livro foi lançado. Em 1956, Juscelino ele lança sua campanha política 50 anos em 5. Então ele vence ali a eleição nessa época. Essa época é uma época em que o Brasil tem o seu maior desenvolvimento econômico, um grande desenvolvimento econômico, a gente sabe, construção de Brasília, estradas e tudo mais. Então aí foi a época em que o Brasil mais cresceu economicamente. Mas também tem os pós e os contras. Foi uma época em que o Brasil aumentou a sua dívida externa. Foi uma época em que houve um arroxo salarial também, porque o reajuste do salário não condizia com a inflação de tudo na época, que inclusive quando ele terminou o mandato dele, a inflação dele era lá nas alturas. Então, tivemos os pós e tivemos os contra. E esse é o fato histórico relacionado à Morte e Vida Severina, que foi publicada em 1956, de João Cabral de Melo Neto. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, assine o sininho para receber as notificações e mantenha a sua leitura em dia.